Muito bem, então, agora aqui no canal da Música Mania, inaugurando o ano de 2021, eu tenho o prazer de receber a minha amiga Kátia Almeida, uma excelente pianista, professora, e ela vai contar um pouquinho, nós vamos fazer uma entrevista muito bacana, ela vai contar um pouquinho da história dela, até para o pessoal saber que não é tão difícil a gente chegar num estágio tão avançado como é o caso da Kátia também, e ela é também uma musicista que toca dois instrumentos, né? E tanto da área erudita quanto da área popular, que é uma questão. E em comum agora estamos começando o ano 2021 com essa entrevista, a Kátia na Alemanha, é isso, Kátia? Isso mesmo, estou E eu aqui. estou morando agora na Europa também, estou muito próximo de você, um dia a gente vai poder se encontrar aqui, estou Sim. em Portugal. Então, muito obrigado, Kátia, por ter aceitado esse convite de participar desse quadro onde eu entrevisto profissionais, professores, e você agrega realmente tudo o que eu preciso para passar para as pessoas a questão de informação, e como professora também, para poder dar dicas, né, para o pessoal que gosta de estudar piano, né, no seu caso, que é piano e teclado, e o violoncelo, que foi uma outra opção que você fez de agregar aos seus estudos, aí, ao seu profissionalismo musical. Então, Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse para o pessoal aí do nosso canal e de quem estiver assistindo, né, que vai ser muito bacana a nossa conversa hoje. Ah, sim. Obrigada, Ângelo, pelo seu convite, né, e o pessoal da Música Mania aqui da escola, que é física, mas é agora também online, né, então isso daí foi algo que nos, botou em contato para a gente ter essa conversa, porque me parece que essa já era uma tendência que já existia antes da pandemia, mas agora com a pandemia ficou ainda melhor a gente desenvolver essa estratégia do online, né. Sim. E, eu comecei, na verdade, tarde. Todas as pessoas me falavam que eu tinha começado muito tarde. Na minha família não tinha músicos profissionais, né, mas meu pai era ele cantava, era um violonista amador, era jornalista, mas ele compunha também, e minha mãe era apaixonada por música erudita, clássica, né. Então, desde pequena, eu sempre fui envolvida com muita música, embora ninguém da família fosse músico profissional. Eu acho que de todos os primos, eu fui a primeira que decidiu seguir essa carreira, que na verdade as pessoas muitas vezes elas têm uma imagem, assim, um pouco romântica, né, que vai estudar música, se realizar, mas na verdade é muito prazeroso, com certeza, senão a gente não estaria aqui, né, e propagando isso, essa arte maravilhosa, mas é uma carreira, que a gente precisa de dedicação, né, assim como o atleta. Então a gente precisa estar sempre, aprimorando, deixando os músculos, né, enfim, com a sua capacidade no melhor ponto possível, enfim. Então, a gente precisa realmente um pouquinho de dedicação, não são muitas horas. Quando eu comecei, me falaram que eu tinha que estudar 10 horas por dia para ser uma boa pianista. Eu não tinha 10 horas. É. Não fui uma estrela internacional, né, claro que não, mas assim, eu pude fazer muitos trabalhos muito bons. Fui professora, pianista correpetidora da Escola de Música de Brasília durante 25 anos. O que que significa isso? Acompanhar cantores, instrumentistas de todas as áreas, e isso me deu uma performance muito grande, porque as pessoas vinham com seu repertório pronto e eu estava lendo ali à primeira vista, então essa técnica ela vai se desenvolvendo, então foi aí que eu realmente cresci bastante. Sim, maravilha. Isso é importante, né? Porque nem sempre a gente tem uma referência da família, né? Uma pessoa que já toca e depois já começa.
falar assim, filha de peixinho, né? Ah, meu pai tocava, minha mãe tocava, né? Tem gente que já tem essa facilidade. E como nós também, no meu caso também, eu não tinha ninguém na família. Eu não comecei tão tarde, né? Porque eu comecei como adolescente querendo tocar rock, mas é isso aí que você falou, né? Me resumiu bem. E com relação à sua formação musical, né? Que você já falou que você também trabalhou na UNB, Na como é que foi o Escola de início? Música de Brasília. Desculpa, Escola de Música de Brasília, exatamente. O UNB é Isso. outra também que é de Brasília, mas é outra faculdade, É, a outra universidade. universidade. Eu estudei lá, Tá. estudei Como também. é que foi a sua formação musical? Assim, rapidamente, do tipo, comecei estudando piano em tal O lugar meu ali, assim, primeiro, conservatório. o Isso. meu primeiro contato com o piano, porque a gente não tinha um instrumento, né? Era caro na época, Sim, e foi aos 12 anos na casa de uma professora que ainda era daquelas antigas que tinha uma régua na mão. Se você errasse a nota, ela pop no é o dedo. famoso. Aí eu fiquei muito traumatizada. Falei, não quero isso nunca mais na minha vida e tal. Mas eu era apaixonada pelo som do piano. E aí a minha prima no Rio, ela tinha um, e um belo dia ela estava lá estudando um minueto de bar, e eu fiquei olhando para os dedos dela, né? E decorei aquele negócio, aprendi de olhar, eu não lia uma nota, nada. Isso aí foi por volta dos 14 anos. Aí é que eu comecei. Então, assim, para muitos meninos que começam aos 7, isso daí é tarde, né? Para quem está começando. Mas eu tinha tanta vontade que eu insisti muito, minha mãe acabou conseguindo um piano lá para casa, e aí eu fui estudar no Instituto de Música, que era o antigo, era uma filial do Conservatório Lourenço Fernandes, que tinha no Rio, então tinha a banca, aquela coisa assim muito rígida, sabe? Sim, E eu ficava sempre muito nervosa, era um negócio assim, mas eu queria demais. Então, resumindo, eu fiz o meu curso médio em 6 anos, em vez de 12. Então eu corri, né, assim, eu sim. chegava em casa doida da escola, sentava no piano, não saía nunca mais. Enfim, não tinha 10 horas para estudar, mas tinha 2, né, eu me organizei de forma a estudar minimamente 2 horas, então por isso que foi bastante rápido. Depois eu fui para engenharia, não tinha nada a ver com música, mas sempre tive professores, né, muito bons, eu estudei com Joel Belo, de Brasília também, um dos pianistas que teve assim, uma trajetória nacional, inclusive depois Luiz Medalha, de São Paulo, né? Então, ele estava morando no Rio na época, e aí eu ia uma vez ao mês ter aula com ele lá. E aí até que eu decidi, meu negócio é música mesmo. E aí larguei engenharia no último semestre e fui fazer outro vestibular, já com uma filha pequena, né? E Sim. aí cheguei lá para estudar com a Elza Kazuko Gushiken, né? E eu queria na música de câmara, tocar com os outros, não queria ser solista, né? De orquestra nem nada. E ela falou assim: que criança pequena, não vai dar certo. Sempre as pessoas assim inventavam um monte de obstáculos para dizer que eu não ia dar certo. Mas quando você quer, e aí é que eu reforço muito este ponto. Não existe idade, não existe condição, não existe nada. Se você quer e se dedica com foco, você consegue. E aí eu sou a prova viva disso, né? Então, eu estudei na UNB, me formei um grupo também, onde a gente experimentava muitos arranjos, composições. Então, foi muito bacana. A Orquestra de Senhoritas fez também uma trajetória muito importante em Brasília, 25 anos, né? Então, a gente era um grupo de musicistas que vinha do erudito, mas a gente também tocava popular. Então, foi uma rica experiência. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa entrevista, vou tentar resumir aqui da melhor forma possível o seu currículo, porque para o pessoal entender que se você for falar tudo aqui, nós vamos ficar muito tempo Não, só é de verdade. apresentação. Mas eu vou deixar para o pessoal. E aí, quando é que despertou essa paixão de você adicionar um segundo instrumento
No caso, o Ah, violoncelo, né? Porque eu sou é. baixista, né? Sou contrabaixista, então gosto de cordas. Assim, como é que um adolescente de 13 anos, né? Um pré-adolescente gosta de contrabaixo? Só se um amigo é guitarrista, que era o meu caso. Eu tinha um amigo guitarrista que precisava de um baixista e eu fui estudar contrabaixo. Então eu me apaixonei pelo som dos graves e o violoncelo faz parte dessa Sim. família, né, dos graves, né? Não é o baixo que eles chamam do double bass, né, que é o contrabaixo, É. o acústico. O violoncelo está no meio do caminho, não é isso? Tem o Ainda contrabaixo, faz parte dos violoncelo. graves, né? Mas ele tem Tá. uma extensão muito grande, né? Quer dizer, aí umas 5 oitavas, então ele realmente Sim, ele chega. Os grandes solistas do violoncelo, eles muitas vezes fazem solos violinísticos, né? Então, assim, é muito amplo. Agora, na orquestra, realmente ele reforça muito, trabalha muito junto com o double bass, né? Com o Então. E quando contrabaixo. é que foi essa junção que você estava no piano e falou assim: o piano já domino, agora quero um desafio? Você sentiu isso, que você precisava de um desafio ou que você Não, isso gostou? foi muito, sei lá, o que o universo nos dá de presente, né? Eu sempre fui Sim, apaixonada por esse som também do violoncelo, escutava muito as gravações de piano, as sonatas de piano e violoncelo, já tinha acompanhado vários músicos, e aí eu fui convidada para testar um método, use o lado direito do seu cérebro. uau, E o professor Ataíde de Matos me convidou para que eu aplicasse isso no piano. Minha filha já estava estudando flauta doce e ela se desenvolveu muito rápido. Em 6 meses, ela já estava tocando aquelas coisas rápidas, barrocas e tudo. Eu falei, sim, realmente funciona esse método, né? Então, para que eu pudesse aplicar no piano, o Ataíde de Matos, que era violoncelista, ele falou assim: você precisa testar isso com um instrumento que você não conhece, né? Porque você já toca piano, então você não vai poder saber como aplicar isso se você não testar em você mesmo. E aí ele me botou o violoncelo na frente e vamos testar o instrumento, o método nesse novo instrumento. Aí eu me apaixonei. Quando ele botou o instrumento assim em mim, falei, é meu, não largo nunca mais, né? E aí mandei fazer já fui atrás e acabou que eu descobri que no piano esse método de use o lado direito do cérebro ele vai até um certo ponto só, porque o pianista ele já usa muito mais recursos, né? No caso do violoncelo, você digitaliza e você usa a outra mão para produzir o som, sim, mas é uma mão só em que você lê. No piano, você lê ritmos diferentes, né? Em horas diferentes e tessituras diferentes, então você realmente já usa muito mais. E o organista ainda mais, porque ele ainda tem a pedaleira, né? sim. Então, nós chegamos à conclusão que, para o início, dá para usar esse método no piano, e eu realmente uso, mas mais para frente aí, já a estrada do violoncelo é uma e do piano é outra, né. Sim, Mas foi por um acaso, assim. Então, eu, tive a grata satisfação de entrar e eu achei que eu fosse só tocar umas melodiazinhas, assim, só para, né, aquele prazer pessoal. Mas depois de 1 ano e meio, eu já estava fazendo cachê na Orquestra do Teatro Nacional, em Brasília, porque eu já tinha leitura, então tudo que é. eu fiz foi adaptar a parte da fisiologia no violoncelo, né. Então, Você foi já tinha, bem você já rápido. tinha muita experiência nessa parte pedagógica, leitura, adaptação física, né? E aí, Sim, gostando ainda mais, as pessoas percebem, né, que você gosta, né, eu adoro. de tocar. E aí, agora já vamos fazer um paralelo justamente para a pessoa entender os dias de hoje, que em função de tudo que nós estamos vivendo, todas essas novidades, o que você sente, a sua percepção de quando você estudava, do seu início de estudo e os primeiros anos de estudo para hoje em dia, que as pessoas, uma pessoa nova querendo começar a estudar, que tem essa facilidade do YouTube, de gente dando dicas Sim, boas e não tão boas, vamos colocar assim,
né? Porque Aham. o É. YouTube nunca fala assim, ó, cuidado, você está fazendo errado, não vai te parar, né? Então, a gente sabe que nós temos bons conteúdos, né? E temos pessoas Sim. também que às vezes falam, mas aí o aluno também não sabe interpretar. O que que você sente, um breve comparativo dos dias quando você estudava lá no passado, né? Vamos colocar um tempo atrás, e com essa novidade depois que teve o advento da internet. Ah, O que você sente de prós e contras dessas diferenças, tá? Porque uma coisa é pessoal, né? Antigamente a gente ia para a escola e conversava com o professor. E hoje nós vamos isso. para a escola, conversamos com o professor, também assim que saímos dessa situação toda, mas também tem a questão da distância. Por exemplo, você é uma excelente professora, está na Alemanha, e quem quiser fazer aula com Uhum. você do Brasil, por exemplo, ou de alguma outra parte do mundo, teria que conversar com você dessa forma online. E é possível Está também. fazendo. Eu tenho alguns alunos ainda no Brasil que continuam tendo aula comigo, online, Isso, né? Claro isso, que tem horas em que a gente tem vontade de meter a mão pela câmera e ajustar, isso, né? isso. Mas é uma nova linguagem, né? Então, na minha época, né, quando eu comecei, a gente não tinha internet, então tudo que eu precisasse saber estava nos livros ou dos professores. Então, a gente absorvia muito dos professores, não tinha nem mídia, né? Para Isso. você, tinha os LPs, e aí, com muita sorte, você conseguia fazer uma cópia na fita cassete para você ouvir em casa, mas não tinha exemplos, não tinha É, videocâmera, não tinha nada disso, né? Então, e aí os concertos, quando eles existiam no teatro, as pessoas iam correndo, né, beber da fonte, saber, querer e tudo. Então, hoje em dia, realmente tem essa grande facilidade que você está em contato com os melhores do mundo todo, você tem acesso, né, pelo YouTube ou por outros canais também. Agora, é como você falou, não tem ninguém que te corrija, né? Então, muitas vezes, eu tive que fazer adaptações. Meu professor, por exemplo, um dos professores, ele falava que para eu usar o cortô, que é um método de técnica do piano, dessa e dessa maneira. Me machucou. Eu tinha dores no cotovelo, eu tinha dores no ombro, né, e tudo. E aí eu tive que, ouvir o meu corpo, e depois, muito tempo depois, é que eu fui pesquisar, né, que existem muitas formas de você aplicar. Então, o perigo, digamos assim, de um aluno ver alguma coisa no YouTube e tentar imitar e não estar preparado tecnicamente, ele pode se machucar, né? Então, não só no piano, como em qualquer instrumento. E esse é a desvantagem, fora alguns conteúdos também que não estão muito desenvolvidos, ou sim. até por um lado assim do sucesso fácil, né? Muitas vezes o aluno que está começando, ele tem essa impressão de: ok, vou copiar isso daqui e vou ter o mesmo sucesso que o fulano de tal. E não é bem assim, É, né? Porque a gente tem que internalizar, isso tem que passar a ser parte da gente, é, né? é. Eles Eu sabem. vejo essa dificuldade só, né? Não, perfeito. Isso tudo que você falou é exatamente. É bom. Eu sempre pergunto isso para os entrevistados. Por quê? Porque cada um às vezes tem uma percepção, tem gente que gosta mais do antigo, né, do presencial, e existe uma adaptação. E às vezes os alunos esquecem que essas pessoas com quem eu estou conversando, os professores, no seu caso, nós somos, como você falou, somos atletas. E nós treinamos há muito tempo. Então, quando eu falo para as pessoas, eu falo, olha, o que você tem de idade, eu tenho mais tempo do que você tem de idade de prática, de estudo, de conhecimento. E você falou da facilidade, a pessoa assim, é só isso, eu sou um especialista em técnica vocal, e como você falou que as pessoas podem se machucar, eu tenho atendido muitas pessoas, tenho muitos alunos no Brasil, todos os meus alunos morando aqui em Portugal agora, o que a situação toda me permitiu foi mudar de cidade, mudar de país e continuar trabalhando de forma online, que eu consegui desenvolver um bom formato de estudo.
e tentar evitar a aula, quando a gente fala para o pessoal entender, a aula online, ela não é gravada, não, é você dá aula presencial. A gente chama por vídeo, o aluno estuda, a gente corrige, e o aluno continua com bom crescimento, bom desenvolvimento. Foi o que aconteceu com os meus alunos, deve ter acontecido com os seus também, Sim, né? claro. E É. aí, Eles fizeram até eles fizeram até um recital de final de ano, foi muito bonitinho, eu adorei. isso é fantástico, né? São as possibilidades. E principalmente na técnica vocal, que nem você falou no piano, que acontece também de você ter uma lesão porque está fazendo com uma postura que você acha que está certo, o professor indicou, mas o seu corpo reage. A voz é na hora, você faz uma vez o exercício, duas, três, depois você começa a ter uma mudança na voz, depois você começa a ficar meio rouco, depois você já vai ter que procurar um médico porque você fez tudo errado. Então isso é muito importante. É. E o que eu queria que você agora comentasse é o seguinte: as pessoas às vezes têm um pouco de resistência, acho que você já sentiu isso também, de quando vai começar a estudar, principalmente falando com uma pessoa muito experiente, que nem você, correpetidora, leitura de partitura, no nível que eu falo para as pessoas que tem que saber ler, mas a leitura de partitura é como falar uma linguagem, aprender inglês, aprender alemão, tem que se dedicar, tem que ficar algum tempo. Essa questão da teoria musical, eu sei que no seu caso é 100%, para todo mundo deveria ser 100% necessário. A gente tem que fazer uma balança para o aluno não se desinteressar pela parte musical, né? Porque todo mundo acha que tocar um instrumento é sentar e tocar. E por trás disso tem uma orientação que vem da pedagogia musical, que é teoria, que vem a leitura. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do estudo da teoria musical, depois, óbvio, aplicado com certeza no instrumento, independente se é o piano ou o violoncelo, né? Olha que coincidência, né? Essa semana mesmo eu gravei um vídeo lá no meu canal, o Violoncelo, sobre a grafia musical, né? Então, lá eu falo o seguinte, que a música, na verdade, ela acontece apenas na música, dentro do âmbito da música. Toda a parte de teoria e grafia, ela é uma tradução disso, né? Uma tentativa, porque antigamente as pessoas, elas, bem antigamente, né? Há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, as pessoas não tinham gravador, não tinham uma maneira de registrar isso. Então, como guardar, né? Como memorizar, como passar isso adiante para gerações futuras? E aí foi desenvolvido um sistema de grafia que eu acho genial, né? Eu acho realmente muito bem feito, muito bom. E isso é uma analogia ao saber ler e escrever na língua que você estiver falando, né? Então, se eu falo português, eu posso falar e posso ser um analfabeto, sem saber ler e escrever. Ou eu posso falar 5 línguas e posso não saber ler e escrever. Vai me facilitar muito a vida se eu souber ler e escrever, ou seja, deixar de ser analfabeto, né? Exato. Musical. Então, a música, não é que ela não vai acontecer se eu não tiver esse conhecimento, ela acontece, né? Tem tribos aí muito milenares que passam ainda essa informação de geração a geração pela via oral, né? Sim. É assim que se perpetua isso. Mas se por um acaso isso não puder mais ser, então morre toda essa cultura, toda essa tradição, seria uma pena. Por isso é que é super importante, né, a gente ter algum conhecimento, inclusive na parte da música erudita, né, clássica, digamos assim, embora o clássico seja apenas uma era, né? Existe o barroco, o clássico, o romântico, enfim, mas a gente fala música clássica, que se refere à música erudita, existe ainda a questão estilística, né? Então, você reconhece uma música de um certo de um certo estilo, de uma certa época, de acordo como era tocada. Isso tudo pode ser traduzido também, né, pela escrita, pela grafia. Então, eu acho super importante a gente ter também essa ferramenta, até na música popular, porque a pessoa fica independente, não precisa escutar uma música para ela saber cantar. Você lendo a melodia
lendo a cifra, você já tem a música praticamente, você pode interpretar ela de acordo com o seu estilo. Me fala um pouquinho sobre o seu canal, qual é a sua proposta, como é que você está trabalhando aqui em termos das informações, né? Porque eu estou vendo aqui nós temos vários vídeos, eu vou chamar o pessoal aqui também para o pessoal acessar todos eles, deixar um like, né? Deixar um like no nosso vídeo, deixar um like, assistir os seus vídeos também e recomendar. Me fala um pouquinho do seu canal, Kátia. Então, essa proposta, eu estava vendo isso, a necessidade de desenvolver um canal para as aulas de violoncelo, porque eu estava fazendo as aulas no piano, e no piano você não tem a questão da desafinação, né? Sim. E a, a distância, quando você não tem o aluno na sua frente, às vezes pode ser um pouco mais desafiador, digamos assim, você fazer o aluno tocar afinado. Então, eu precisava ser muito detalhada, né, no posicionamento, explicar a questão dos meio-tons entre os dedos, na primeira posição, e, ao mesmo tempo, motivar o aluno para que ele possa já tocar alguma coisa, mesmo antes de ele aprender a escrever ou a ler, né? Então, primeiro a gente aprende a falar como uma criança e depois a gente traduz isso para uma escrita. Então, nesse último episódio na grafia musical é que eu introduzi eu já tinha falado sobre os elementos da música no episódio 7 e agora eu traduzi isso para a grafia musical. Mas a proposta é realmente o aluno entrar em contato com o instrumento, saber os cuidados que a gente deve ter, tem aí alguns playbacks que ele pode também praticar, né? Estou lançando até amanhã ou depois também alguns exercícios práticos de grafia, de ritmo, de percepção, enfim, vários exercícios, e o importante é que são vídeos curtos, em que a pessoa ela pode voltar, ela pode assistir várias vezes e se familiarizar mais, né? Não é uma aula presencial online, mas é um vídeo em que ela pode ver muitas vezes, ver os detalhes todos, apertar na pausa, conferir. Então, acredito que um vídeo assim mais curto, essa é a filosofia do canal, é em torno de 5, 6 minutos a gente passar o conteúdo e deixar a pessoa livre para ela poder praticar quando ela tiver no planejamento dela, né? No horário de estudo dela. Perfeito, perfeito. Isso aqui é muito importante e também falar para as pessoas, eu vou parar de compartilhar, mas eu vou deixar o link do seu canal na descrição do vídeo, tá? E o mais importante também, isso serve para qualquer instrumentista, esse exercício que você passa, quando a gente fala de escrita, de leitura, é importante a pessoa perceber que isso pode servir, não é só para violoncelo, né? Pode ser a alfabetização, é ela sair dessa coisa... converso, falo, mas não sei o que estou fazendo, né? E começar a aprender, né? De alguma forma você está colaborando para o pessoal sair um pouquinho desse analfabetismo para quem não conhece e para quem já conhece, de repente, aprender um jeito diferente que eu também vou olhar esses exercícios, tá pensando que eu não vou olhar, não vou olhar, depois te dou um feedback, eu também vou fazer, que isso é importante, Claro. porque a gente não pode parar de estudar. É sempre... Nunca. Sabe, um ponto de vista diferente, um jeito diferente de explicar. Você fala, nossa, que legal isso. E você acaba somando esses conhecimentos, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição para o pessoal acessar o seu canal para divulgar também, né? E espero que eles façam os exercícios, porque normalmente quem assiste a gente são pessoas que gostam de música ou que tocam instrumento e vão com certeza sair todo mundo ganhando bastante informação aí de tudo isso que a gente tem para passar para eles, né? E agora... Essa é a proposta. Aí agora aquela coisa das dicas finais, né? Assim, as dicas... Papo, a gente tem dicas finais, independente do instrumento, às vezes pode falar para o pianista, ou para o violoncelo, ou para todo mundo, que é o seguinte: o que um instrumentista
não deve fazer? Pois é. Bom, várias coisas, né? Várias. Várias não deve Várias. fazer, que é, por exemplo, de não estudar, né? A gente É, precisa, como atleta, esquentar a nossa musculatura, né? Independente do instrumento que você use, seja a voz, ou seja uma flauta, ou seja um contrabaixo, um violoncelo, um piano, a gente precisa estar sempre com a musculatura aquecida, né? sim, E pronta. Então, isso daí só com a prática. Então, parar é o que o instrumentista não deve fazer. Mas me ocorreu agora que o mais importante é a gente não entender o instrumento como uma posse nossa, ele não nos pertence. É muito importante a gente ter essa consciência de que a gente vai interagir com esse instrumento, seja a corda vocal, né, e então a gente precisa ter uma atitude colaborativa, né, para sim. interagir, para a gente se não ir ao limite nem do nosso corpo, nem do instrumento, né. Eu não posso, por exemplo, enfiar a mão no piano, porque aquilo uma hora o martelo não vai aguentar, ele vai quebrar, né. Ou eu ficar guinchando num saxofone, uma hora a palheta racha, né. Então, todas essas coisas a gente não se apropriar como se fosse, vamos dizer assim, apenas um objeto. Claro que é um objeto, né, mas a gente ter um certo respeito, um certo cuidado para que esse objeto ele tenha vida e a gente possa fazer essa interação com ele. Eu Muito vejo bom, assim. muito bom. São poucas pessoas que têm, às vezes, esse insight, essa percepção, porque assim, eu sei que são muitas coisas que as pessoas não devem fazer, todo mundo sabe, mas cada um, às vezes, tem, que nem você teve esse insight, de tratar o seu instrumento com respeito, com os seus limites, como se ele fosse parte de você, né? Porque, por exemplo, você Sim, quer quebrar o seu dedo? Se você quebrar o seu dedo, é, é isso que eu acho que você conseguiu passar muito bem uma das situações do que as pessoas não devem fazer, né? Deixar, não estudar sempre, né? Acho que isso sim, mas às vezes esses outros itens, que nem você ressaltou esse agora, também é muito importante, que às vezes as pessoas não lembram, né? No seu caso, o violoncelo também, ficar batendo com arco forte nas cordas, não sei se pode quebrar a corda ou o arco, alguma coisa pode pode, acontecer, né? pode. Lógico. Que é o caso de quem está começando, né? De não ter habilidade com as pessoas que começam, principalmente do piano, alguns alunos eles relatam, mesmo teclado, falam que dói a mão. Eu falei, É, mas está doendo a mão por quê? Porque às vezes não dói a mão, dói o ombro. Eu falei, mas espera aí, como é que está doendo o ombro? Aí ensinar para a pessoa aquela coisa corporal, né? De você ser centrado, do equilíbrio muscular, isso tudo parece fácil. Mas a gente explica isso, aí o aluno vai para casa, fica uma semana, às vezes fica uma semana até a próxima aula estudando errado, e aí chega, olha, é, eu toquei, mas eu senti uma dor aqui, não sei aonde. Então, como é que você fez? Aí, coisa que o sim, YouTube, quando você assiste um vídeo, não não explica, tem. né? Por isso é que eu me dediquei bem ao início, né, dos primeiros vídeos do meu canal, a explicar como lidar com o instrumento, como sentar corretamente, como posicionar, para que esses erros, né, eles não sejam gravados, a pessoa não se habitue a ter uma postura, digamos assim, errada, e depois ter que lidar com uma lesão qualquer, né? Sim. Então, é E importante. a famosa dica que você vai dar, o que um aluno deve sempre fazer, né? Porque são várias coisas também, mas assim, é aquela que você acha mais interessante, um ou dois itens, do que o aluno sempre, um aluno, uma aluna deve sempre, se possível, falar assim, eu não vou deixar nunca de fazer isso, porque eu sei que isso vai me trazer muitos benefícios. A dica que eu dou é que a gente nunca pare de estudar, porque e tenha a mente aberta,
né? Porque não existe esse eu cheguei no topo da montanha. Não existe, porque sempre vai ter uma montanha maior, mais alta Sim, e mais sim. alta. Se não neste planeta, em outro. Então, sempre vai ter. Sim, E aí a gente tem essa humildade, sabe? De se ver como eterno aprendiz. Essa é sim. a dica principal. Quando você abre sua mente e você pode ter uma técnica maravilhosa, já ter desenvolvido uma percepção auditiva muito boa e tudo, mas sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Então, a dica para que você seja um estudante feliz e um profissional ainda mais feliz é que nunca deixe de ser um estudante, nunca deixe de se abrir para novas possibilidades, e aí com isso a gente consegue levar, né, a música de uma forma saudável, não só para a gente, como para o mundo. Sim, maravilha. Cátia, queria agradecer a sua presença aqui nessa entrevista, seu tempo, Ah, e eu eu que vou deixar agradeço. aqui na descrição todos os seus contatos, canal do YouTube, o que se você tiver Facebook, Instagram, seus contatos de LinkedIn, tudo que você tiver, eu vou deixar aqui na descrição, que eu acho que é importante as pessoas terem contato, se eles tiverem interesse também, de ter aula com uma especialista como você. É muito importante continuar estudando e essa possibilidade de ter bons professores mesmo à distância, que é o que o online proporciona para a gente, tá Sim, bom? E sempre lembrando, pessoal, né, que a Kátia está na Alemanha, então nós temos uma diferença de horário, caso difuso horário. seja de fuso horário, né? Caso sejam interessados do Brasil, né? Às vezes eles pegam assim, tipo, 10 horas da noite e te mandam uma mensagem, mas aí na Alemanha são 4 horas a 2h. mais. Agora sim, e no verão 5. No verão, Então 5. agora estão Aqui para Portugal são 3 e depois também no verão deve mudar. E aqui também, 4. também tem uma mudança, pode ser que tenha mudança. Eu tenho que me adaptar, ainda estou um pouco perdido com os horários. Você recém chegou, né? Chegamos Eu te aqui. agradeço demais, Ângelo, né? Porque sempre é bom a gente conversar com pessoas interessadas e Sim, sérias, né? Como é o seu caso com a Escola Música Mania. Eu vi também a sua última entrevista que você veio já de São Paulo com essa, sim. né? Com essa escola já montada e adaptou para o online. Então quero também te dar os parabéns por essa iniciativa maravilhosa. E esse bate-papo, ele é muito enriquecedor, né, para todo mundo, a gente se ajudar uns aos outros. Eu acho que a Sim. proposta da nova era pós-pandemia é É, essa, né? A gente essa é um mix, né, dos colabora. dois, colaboração virtual e presencial. Quando a gente se encontrar, vai ser uma festa, com certeza, porque Sim, a situação do mundo já está, se Deus quiser, melhorando e vai melhorar, mas é uma nova era, né? E a gente, sim. os que se adaptarem são pessoas que vão continuar tendo um bom resultado, mantendo alegria, essa coisa dá para ver no seu rosto que você gosta do que você faz, que você ama. A gente, quando gosta, Amo. ama o que faz, o nosso semblante é diferente. As pessoas, quando falam com você, né, eu queria te agradecer por esse amor à música, porque não é falar por falar. Tem gente que fala, é como qualquer profissão, né? A pessoa faz por fazer. Não, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente Que a ama. gente ama. E às vezes a pessoa pergunta, por que é que você trabalha com música? E aí você fala assim, porque é o que eu gosto de fazer. É. E as pessoas percebem isso, tá, Kátia? Eu percebo em você Aham, essa coisa claro. essa vontade, independente de qual é o instrumento, mas é a vontade e o gostar, né? Então eu te agradeço Sim. muito por participar e com certeza a gente podemos marcar novas entrevistas, falar sobre outros assuntos. Gostei muito dessa questão pedagógica, que eu acho que é importante, eu quero explorar isso com você um pouquinho mais, da leitura, do lado direito, do lado esquerdo, coisa que eu não tive Sim, acesso. Vou pesquisar, vou conversar com você e depois a gente volta com novidades aqui para o pessoal do canal, com porque certeza. a gente tem que divulgar isso, sabe? Você falou de um projeto de que o pianista mexe muito, mão direita e mão esquerda, então mexe os dois hemisférios do cérebro, tudo certo. Sim.
mas é legal as pessoas terem acesso a novos projetos, que nem se falou, aquele projeto do desenvolver o lado direito, não é isso? Sim, que é o das percepções, que é o das sensações, né? Isso. Porque nós, no mundo ocidental, nós somos muito condicionados à autocrítica, né? Sim. E o racional, a gente sempre explicar tudo. E muitos dos aprendizados na música, eles acontecem no lado sensorial. Então, quando a gente abre essa porta, aí né, o barco anda muito mais rápido. Já temos, então, um item para a nossa próxima conversa. O pessoal vai ficar de olho Certo. aí e eu vou Aham. divulgar e vamos falar sobre esses assuntos, porque isso eu acho que quando as pessoas não sabem, a gente tem que divulgar. Divulgar e Sim, divulgar a coisa certa, como você sabe o que está fazendo, passar a informação correta. Depois, caso as pessoas tenham interesse em aprender mais, buscar aí na fonte com você, Kátia, para poder entender e aprender isso. Tá bom? tá Obrigado. bom, Você Ângelo. fique Muito com Deus obrigada. Um e até ótimo uma dia para próxima. todos. Até. Tchau, Valeu. tchau.